E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês, aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 30 e 31, que diz assim: Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azerá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos com ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Queridos, nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Juízes, o Senhor chamando Gideão, né? O povo de Deus estava passando ali por uma fase muito difícil, né? A palavra vai dizer que os midianitas agora estavam perseguindo, né? O povo de Deus estava dominando o povo de Deus, né? E a palavra vai dizer que o povo de Midian dominou o povo de Deus durante 7 anos, né? Dominou os israelitas durante 7 anos. E a palavra vai dizer que os israelitas se escondiam em cavernas, em lugares que eram seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. E toda vez que Israel semeava qualquer coisa, os midianitas vinham junto com as amalequitas, junto com os outros povos do deserto e os atacavam, né? Acampavam em volta, destruíam as colheitas do povo de Israel. Então eles estavam sofrendo muito. Então eles oram a Deus, né, por causa dos midianitas, e o Senhor adverte eles e fala: Olha, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu livrei vocês dos egípcios, dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os inimigos e dei a terra deles para vocês. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né? E que vocês não deveriam adorar os outros deuses, né? Os deuses amorreus. Mas vocês não quiseram me ouvir. E aí então agora vai vir o anjo do Senhor, né? E vai falar com Gideão. E vai falar com Gideão o seguinte: vai com toda a sua força para livrar o povo de Israel dos midianitas, porque sou eu que estou mandando que você vá. E Gideão agora vai sentir medo e ele vai falar com Deus em Juízes 6,15: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E o Senhor vai responder para ele que ele podia, porque o Senhor o ajudaria, Deus estaria do lado dele. Então Deus agora, mais uma vez, né, assim como fez com Davi, assim como fez com José, pega o menor e usa para uma grande obra. E aí Deus vai falar com Gideão que era para ele destruir o altar de Baal, o altar de Azerá. E ele fica com medo de fazer isso de dia, né, por causa da família dele, por causa do povo da cidade, né, ele não sabia como que ia ser a reação. E ele agora então vai lá à noite, junto com 10 empregados, e ele faz aquilo que o Senhor mandou. E quando de madrugada os homens da cidade levantam e acham o altar de Baal e o poste da deusa Azerá derrubados, eles ficam enfurecidos, né? Eles falam: quem fez isso, né? E então eles procuram saber e descobrem que foi Gideão. E Joás agora, pai de Gideão, né? Eles vão falar para Joás: olha, traz o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azerá. Então nós vamos ver Gideão agora aqui sendo perseguido porque ele tinha derrubado o altar de Baal. Muitas vezes nós seremos perseguidos quando a gente se desfizer dos altares de Baal, quando a gente se desfizer do poste da deusa Azerá. Quanto mais a gente se desfizer das coisas do mundo,
mais a gente vai ser perseguido, né? Então, às vezes a gente abre mão de algo e a gente é mal visto por aqueles que estão ao nosso redor. A gente tenta fazer a coisa certa, só que as pessoas ao nosso redor, elas estão tão cegas espiritualmente que elas começam agora a nos perseguir. E o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, só que elas não querem enxergar. E agora elas vão começar a nos perseguir, né? E agora Joás vai dizer, não, vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda, né? O altar dele é que foi derrubado. Nós vemos que quando as pessoas falavam mal de Deus, né, o nosso Deus, ele mesmo faz com que essas pessoas recebam, né, aquilo que elas merecem. A justiça está nas mãos de Deus. E agora ele vai falar para Baal fazer o mesmo. Ele falou, se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Se ele é Deus, se ele tem poder, ele não precisa que vocês fiquem na defensiva, né? E as pessoas agora vão passar a chamar Gideão de Jerubaal, né? Por causa dessas palavras do pai dele. Então, queridos, nós vamos ver que Gideão foi muito corajoso, né? Apesar dele ter tido medo de derrubar o altar de Baal de dia, né? Ter feito assim na encolha, como se diz, ele ainda assim foi muito corajoso, porque é preciso muita coragem para ir contra a maré. E ele estava vivendo ali entre um povo que já tinha sido desligado de Deus, que já tinha perdido o temor, que já tinha perdido a sensibilidade espiritual. Então, era normal que ele sentisse medo de fazer algo que ia totalmente contra aquilo que as pessoas da época estavam fazendo. Mas foi muito bonito que ele tenha feito, ainda que com medo. Existem coisas na nossa vida que nós vamos precisar fazer com medo. Existem decisões na nossa vida que a gente vai precisar tomar, ainda que a gente tenha medo, ainda que a gente tenha receio de ir contra a maré, porque nós fomos chamados para ir contra a maré. Nós fomos chamados para ir na contramão do mundo. E isso muitas vezes, né, é muito difícil, porque os seus amigos estão fazendo de um jeito, os seus familiares estão fazendo de um jeito, e agora Deus vai te chamar para agir de uma forma totalmente diferente. Deus vai te chamar para falar de uma forma totalmente diferente. E agora eles vão olhar para o estilo de vida que você está adotando e vão pensar o que aconteceu com fulano, né? Que feitiço que caiu em cima dele. Mas o Senhor se agrada quando nós temos a ousadia de ir contra a maré. Nós vamos ver que todos os personagens, né, da Bíblia, eles tiveram de lutar contra a maré, né? Eles tiveram de ir na contramão do mundo, porque o evangelho é isso, né? É ir na contramão do mundo. Tava todo mundo adorando Baal, tava todo mundo levantando altar para ele. Beleza, Gideão não ia fazer mais, né? Então ele chamou a atenção ali do povo para quebrar aquele ciclo. E nós vamos ver que Gideão foi vitorioso, porque ele fez aquilo que Deus mandou, ele foi obediente e Deus honrou a fé dele. A palavra vai dizer que com 300 homens ele vai derrotar os midianitas, né? Porque não é sobre a quantidade de homens, não é sobre qual é mais forte, mas é sobre a qualidade, né? É sobre os que são corajosos, é sobre os que confiam em Deus, sobre os que confiam que o Senhor vai estar com eles, ainda que sejam poucos, o Senhor vai dar vitória. E em Juízes 7:7 o Senhor vai dizer:
Com estes 300 homens que lamberão a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Digam aos outros que voltem para casa. Por que digam aos outros que voltem para casa? Porque não há espaço para pessoas que são medrosas, não há espaço para pessoas que querem ser levadas, né? Tipo assim, deixa a vida me levar, né? Que se a água bate para baixo, vai para baixo, se a água bate para cima, vai para cima. Não, queridos, nós não podemos ser indiferentes. O Senhor prefere que nós ganhemos a batalha com poucos ao nosso lado, talvez até sozinhos, mas cheios do Espírito Santo, do que com um exército gigante do nosso lado, que não se preocupa com a vida espiritual, que não está vigilante. Então, prefira estar sozinho, prefira estar entre poucos do que entre pessoas que não têm temor nenhum de Deus, do que entre pessoas que não têm visão espiritual nenhuma, porque quando nós estamos sentados em mesas de pessoas, como diz lá em Salmos 1, né? Sentado na roda dos escarnecedores, o Senhor não tem como agir na nossa vida. Quando nós estamos sentados na mesa de pessoas que não têm visão espiritual, que não têm temor a Deus, não tem como o Senhor nos dar vitória. Nós ficamos só andando para trás. Mas a partir do momento que a gente toma coragem para se levantar dessa mesa, para ir contra a maré, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Então, que nesse dia nós sejamos obedientes, que nesse dia nós sejamos corajosos para abrir mão, né, do altar de Baal, que talvez hoje está na nossa vida. Eu não sei se esse Baal agora talvez seja o dinheiro, se esse Baal agora talvez sejam amizades que te levam para trás, se esse Baal agora são os desejos carnais que te atentam, né, todo dia, toda hora. Mas o Senhor nos chama a ser corajosos, para abrir mão daquilo que nos afasta dele e para ir contra o mundo, para ir, né, para lutar na contramão do mundo, porque nós precisamos nos posicionar. O Senhor precisa de pessoas que se posicionam, pessoas que preferem estar com 300, que são vigilantes, que oram, que buscam, que confiam em Deus, do que com um exército de mais de 100 mil que não são vigilantes, que não têm parte com Deus. Então, que neste dia a gente prefira, né, se levantar da roda dos escarnecedores. Então, para finalizar, eu vou ler com vocês Salmos 1, que vai dizer: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então, que nesse dia nós tenhamos a coragem de Gideão para ir contra a maré, que nós tenhamos a coragem que ele teve de não se deixar levar pelos conselhos dos maus, de não seguir o exemplo dos que não queriam saber de Deus, que nós tenhamos coragem de nos separar daqueles que zombam do que é sagrado,
daqueles que nós estamos falando de Deus e eles estão torcendo o nariz. Que nosso prazer esteja na lei do Senhor, que nós possamos meditar dia e noite na palavra do Senhor, porque isso vai fazer com que nós sejamos como árvores que crescem na beira de um riacho, árvores frutíferas, que dão frutos no tempo certo e que as folhas não murcham. Olha que palavra maravilhosa, né? Que promessa maravilhosa para as nossas vidas. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós abrimos mão de estar sentados em mesas que não nos pertencem, o Senhor faz com que nós sejamos árvores frutíferas, árvores que não deixam com que as suas folhas murcham. Então, que nós tenhamos coragem de obedecer ao Senhor nesse dia e de lutar contra a maré que o mundo está indo. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo fôlego de vida. Nós agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra que é maravilhosa. A Tua palavra, meu Deus, que é como uma bússola na nossa vida, é um mapa do tesouro, meu Pai. É um manual de instruções perfeito, meu Pai, que jamais nos deixa sem direção, jamais nos deixa andar no escuro. Nós pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes que nós nos acovardamos diante de pessoas, meu Pai, que não te temem. Nós pedimos perdão, meu Deus, por todas as vezes que nós nos acovardamos, quando nós deveríamos lutar contra a maré. Em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos a Tua força para que, a partir de hoje, a gente possa, meu Deus, agir assim como Gideão, ainda que com medo, meu Pai, fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando, porque a palavra vai dizer que Gideão ficou receoso de te obedecer, né, durante o dia ali na frente do pessoal, mas ele foi lá de noite e fez aquilo que o Senhor ordenou. Então, Pai, ainda que com medo, ele foi obediente. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós te pedimos, meu Pai, que ainda que com medo, o Senhor nos ajude, meu Deus, a fazer aquilo que é certo, ainda que receosos, ainda que com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, de quantos amigos nós vamos perder, que nós façamos aquilo que o Senhor nos ordena e que nós tenhamos paz no nosso coração, meu Deus, porque quando nós fazemos aquilo que é certo, nós vivemos em paz e que nós sejamos vitoriosos em Ti, que nós sejamos, meu Pai, como árvores, meu Pai, que estão plantadas junto aos ribeiros, meu Deus, que nós possamos dar frutos no tempo certo, porque essa é a sua promessa, meu Deus, para nós, né? Que quando nós nos separamos, quando nós nos dedicamos a Ti, o Senhor faz com que nós sejamos árvores frutíferas, que as folhas não murcham. Então que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa nesse dia nos ajudar a ser tudo o que nós precisamos ser, que nós possamos Te agradar, Pai, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos, que nós sejamos corajosos, meu Pai, verdadeiros cristãos, em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum louvor, nenhum devocional. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!